Glória a Deus, a paz do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que me assiste, você meu irmão, minha irmã, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser na sua casa, contigo, na sua família, sobre o seu ministério, que as bênçãos do Senhor possam chegar até o seu lar. Essa live que eu estou fazendo hoje, eu quero deixar um texto aqui para nossa meditação. Eu quero falar a respeito de profecias que falaram para mim, falaram algo para mim de Deus e não era de Deus. Tem muitas pessoas que hoje, se escutar o que eu escutei e se não tiver alicerçado na palavra de Deus, sabendo o propósito com Deus, se afasta do evangelho, vai sair da igreja, abandona, porque quando a pessoa fala algo em nome do Senhor, em nome de Jesus, é algo muito sério em nome do Senhor Jesus. Só que quando um profeta fala aquilo que Deus não tem mostrado, esse profeta será grande, vai ser cobrado por Deus. Aí daqueles, que fala que o Senhor estou falando e quando não estou falando nada. E vários profetas profetizaram, falaram, da parte de Deus, mas não era da parte de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha esposa. E eu quero falar aqui e deixar um texto para a nossa meditação que se encontra em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 13 e o 14, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Diante desse texto, desse versículo que a gente leu aqui, meu querido, podemos entender que existe falsos profetas, existe falsos apóstolos, falsos doutores, mestres, falsos pastores, falsos obreiros, Aí diz no versículo 14 que não é maravilha que até Satanás se transfigura em anjo de luz. E os falsos apóstolos, eles são fraudulentos, eles se transfiguram em apóstolos de Cristo. Os falsos obreiros, os falsos homens de Deus, falsos bispos, pastores que estão aí no nosso meio. Infelizmente é necessário que tenha, e tem muitos falsos no nosso meio. São fraudulentos, são mentirosos, eles se transfiguram em apóstolos de Cristo, em servos de Jesus. Eles parecem que é servo de Deus, é porque eles estão transfigurados, mas não são não. Não é de maravilhar, não é de ficar maravilhado com esses falsos profetas, desses falsos pastores, falsos apóstolos. Não é de ficar maravilhado porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, se Satanás se transfigura em anjo de luz, esses homens carnais, com certeza vão ter uma maquiagem para dizer que são pastores, que são apóstolos, que são obreiros de Deus, porém fraudulentos, mentirosos. Eles se transfiguram-se em obreiros de Deus, em apóstolos do Senhor Jesus, mas não são. O que eu quero dizer para os irmãos é que muitas pessoas hoje, muitos homens têm se levantado para ser profeta. Mas tem profeta que se levanta para ser profeta. Tem profeta que Deus levanta para ser profeta. Tem profeta que ele próprio se levanta a um profeta, a um pastor, a um apóstolo. Ele mesmo diz: eu sou. Mas tem apóstolo, tem profeta, tem homem de Deus que Deus chama, Deus faz esse homem. Então, o profeta que Deus faz, que Deus chama o profeta para ser profeta, com certeza esse profeta só vai abrir a boca quando Deus fala.
Agora o profeta que quer ser profeta, mas Deus não fez ele profeta, ele quer ser profeta, porém ele vai profetizar, vai falar que Deus está falando, que tá vendo umas coisas, sendo que isso é coisa dele, não é de Deus. Então, o ruim, o mal, tudo isso aí, é alguém que escuta esses falsos profetas e acredita piamente nas profecias que esses falsos profetas lançam sobre o povo. E nos dias de hoje o que mais tem é falso profeta. Profeta hoje de verdade são poucos. Porque profeta de verdade mesmo, ele vai profetizar o que Deus manda. O que agrada ao Senhor. Não o que agrada a mim e a você. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu comecei a caminhar na presença de Deus. Eu tenho 7 anos que eu sou convertido ao Evangelho, graças a Deus. E escuta só, eu vou contar isso aqui, vai servir para você. Há mais ou menos 5 anos atrás, a minha esposa, ela ficou grávida, e porém, a gravidez dela só tinha o saco gestacional, não tinha feto. Porém, tinha sintomas de grávida, tudo isso. E um pastor falou para mim assim que sabia o sexo da criança. E a gente não tinha feito nada, ultrassom, nada a respeito disso. Falou que sabia o sexo da criança, porém não ia falar o sexo. Né? E se ele sabia o sexo da criança, se fosse de Deus mesmo, ele vendo e Deus falando, mostrando ele o sexo da criança, por que ele não iria falar? Certo? Porque o profeta tem que ter certeza da sua profecia. O profeta tem que profetizar com certeza, com convicção. Então o que ele falou para mim, falou assim que ele sabia o sexo, só que não ia falar. E aí depois fomos fazer alguns exames e deu, né, que foi a gravidez era só tinha um saco gestacional, eu acho que é assim que fala mesmo, e não tinha embrião, ou seja, não estava grávida. Aí fez a coletagem, tudo bonitinho, e aí nós fomos na igreja e tinha um pregador de fora, não sei de onde que era o pregador, mas ele virou para nós, para mim, para minha esposa, e falou assim que fizeram uma obra de bruxaria para serrar o ventre da minha esposa. E quando falou que fizeram a obra de bruxaria para serrar o ventre dela, o pregador falou 3 cidades em cemitérios e falou até o número da catatumba que fizesse esse trabalho. Na cidade de Tocantins, Visconde Rio Branco e Guidoval. E como eu já vivi, né, uma vida no mundo tal, fazendo as coisas do mundo, e eu sabia do que ele estava falando, eu sabia até quem era a pessoa que fez esse mal para minha esposa. Eu até sabia, porque não é que eu vi fazer o que eu sei que fez, mas pelo que ele falou eu já sabia o que estava acontecendo. E aí só que esse profeta, esse pastor, esse pregador lançou a profecia sobre a minha vida e da minha esposa. E falou, e isso era em fevereiro, mais ou menos, do ano. Já tinha feito a coletagem da minha esposa e tal. E o pastor que falou que sabia o sexo, só que não podia falar, aí já passou, agora é outra situação. E nesse culto que nós estávamos, o profeta falou assim, ó, ainda este ano, você vai ficar grávida, falou com a minha esposa. Isso era em fevereiro. Aí foi passando o tempo. A gente esqueceu, no meio do ano passou. Chegou no final do ano eu lembrei. Estávamos em dezembro. Era no dia 23 de dezembro. Eu lembrei que o profeta tinha falado que naquele ano a minha esposa ficaria grávida. Porém, não estava grávida. Só que faltando 7 dias para terminar o ano, 23 de dezembro, a minha esposa fez o teste, estava grávida. Aí, Deus falou através do profeta. Aí a minha esposa ficou grávida. Só que quando o profeta
em fevereiro mais ou menos, profetizou que a minha esposa ficaria grávida este ano, no ano que ele profetizou. Naquele mesmo culto, levantou uma mulher, uma profetisa, nas minhas costas. Eu não vi o rosto dela, mas eu sei quem é essa profeta hoje. Levantou nas minhas costas e falou assim, ó, e é menino, coloca o nome dele Samuel. E a gente é crente, novo convertido, crê em tudo. Tudo que eles estão falando, a gente crê. Não tinha tanto conhecimento. A partir desses tempos aí que eu comecei a me dedicar na palavra do Senhor. Eu gostava de fazer aula, queria fazer teclado, fazer violão. E é promessa de Deus, eu faço, mas estou muito devagar. Mas eu escolhi mergulhar na palavra, porque eu via tantas coisas sendo faladas no altar, que isso me deixava dúvida. E eu queria aprender a palavra, e por isso que eu mergulhei no texto, na palavra de Deus, para mim ter um conhecimento, para não ficar enganado. E a profeta falou isso tal. O pastor lá falou que esse ano ficaria grávida. A profeta entrou também falando que seria menino e colocasse o nome dele de Samuel. Muito bem. Chegou o dia 23 de dezembro, a minha esposa estava grávida. E eu com aquilo no meu coração, é Samuel, é menino, tal, vou colocar Samuel, Samuel, Samuel. E a minha irmã, né, o meu cunhado tiveram gêmeos, colocou Esther e Samuel. Ele já tinha... Quanto tempo já tinha mesmo Samuel e Esther, quando Alice se foi grávida da Sofia? Eles estão com 7 anos hoje, tá? Eles estão com 7 anos. Hã? Eles estavam com 3 anos, Samuel mais Esther, os meus sobrinhos estavam com 3 anos, o Samuel. Aí eu falei assim, vou colocar Samuel também, e vai ficar igual o Samuel. Aí Samuel 1, Samuel 2. Só que aí o Samuel estava na minha mente, no meu coração, por quê? Porque eu acreditava no que a profetisa tinha falado, né? E quando nós fomos fazer o teste a ultrassom, era menina. É a Sofia que eu tenho hoje, a honra e glória do Senhor. Ou seja, a profetisa levantou no calor da emoção, falou que era menino, totalmente fora, não é de Deus o que ela falou. Então muitos profetas acham que é profeta, mas não é profeta, não tem ligação com Deus. E ela falou que era menino, Samuel, e não foi menino, foi menina, foi Sofia. E o profeta falou que aquele ano ela ficaria grávida. O profeta não falou que seria menino ou menina. Então eu acredito que o profeta falou que Deus mandou ali naquela hora ali, não queria ultrapassar e empolgar, não. Ele falou que ficaria grávida naquele ano, e naquele ano, faltando 7 dias para terminar o ano, minha esposa ficou grávida mesmo. Agora a profetisa levantou e falou que era menino, e colocava o nome Samuel. E não era menino. Ah, mas pastor, mas pode ser o menino que você vai ter futuramente? Não existe isso. O que ela falou foi ali. O profeta falou assim, ó, este ano ela ficará grávida, e a mulher falou assim, ó, e vai ser menino. Coloca o nome Samuel. E não foi Samuel, foi Sofia, graças a Deus. E a Sofia é promessa de Deus, por isso que hoje ela tem se dedicado também comigo no evangelismo, tem cultuado comigo, tem orado, tem lido a Bíblia, lido assim, eu leio para ela grava na mente, ela repete, tem feito comigo a obra do Senhor. Mas para ela nascer foi uma prova, porque faltava uma semana a data de ela nascer. A minha esposa sentiu um pouco de mal, faltando uma semana, e foi para o hospital. E ali a médica viu a pressão da minha esposa, estava alta, o batimento cardíaco da criança, da Sofia, estava acelerado. Então ela optou por fazer a cesárea. E quando ela faz a cesárea, a médica falou assim, ó, mãe, se demorasse mais um dia, essa menina não iria sobreviver. Porque como fica dentro da bolsa, e dentro dessa bolsa tem líquido, e ela defecou, a neném defecou ali, e aquele líquido é ingerido, né, para a criança. E quando nasce assim, que ingere líquido, ela nasce com um problema né, de saúde, alguma coisa assim, algum problema, morre ou algum problema, ela nasce. E graças a Deus, Deus tocou na minha esposa ali, ela sentiu mal, ela foi para o hospital, e fizeram a cesárea, e a Sofia nasceu perfeitamente. E hoje ela está com 4 anos, e não é Samuel. E não acaba por aí não, querido. Não acaba por aí não. É tanto falso profeta se levantando para falar,
Cuidado com esses falsos profetas que fala, tá? Quando alguém profetizar para você, querido, espera. Se for de Deus, vai acontecer. Não se empolga, não. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. E não para por aí, não. Aí a minha esposa ficou grávida, né? Novamente, pela graça de Deus. E quando ela ficou grávida, nós fomos no culto. E lá levantou uma irmã no culto e falou que podia fazer a ultrassom, que era menino. Ela via eu com menino, né? E era menino. E nisso aí, eu acreditei que era menino, tá? Porque eu já tenho uma menina, aí Deus vai mandar um menino. E ela falava que via eu com menino. Aí, beleza, falou que podia fazer a ultrassom, tal, que é menino, tal. Aí nós fizemos ultrassom, chegou lá, uma menina, glória a Deus, aleluia, uma menina maravilhosa, linda, chamada Liz. Ela tem hoje quantos dias? 20 dias mesmo. Hoje ela faz 20 dias que ela nasceu, Liz. Então, muitos profetas que se levantam para profetizar coisa errada para a nossa vida. E não termina por aí, não. Tinha um pastor, e esse pastor, na palavra, corrigia na palavra, tentei aconselhar ele na palavra, né? E ele revoltou comigo e amaldiçoou a minha família, amaldiçoou a minha casa, meu casamento. E depois que ele amaldiçoou meu casamento, a minha casa, que nasceu a Liz, que a minha esposa ficou grávida. Ou seja, profeta, homens de Deus, que não tem como amaldiçoar a quem Deus já abençoou, né? E os falsos profetas, aquelas pessoas na emoção, cuidado, querido, você que vai para a igreja aí, você que vai buscar o Senhor Jesus e encontra os profetas no meio do caminho que vai meter profetada em você, sai fora, espera para ver, espera, não vai atrás de profeta não, querido, como Deus quer, Deus envia o profeta onde você estiver, tá bom? Não vai em busca de profeta não, você vai receber profetada. E se eu não tiver, nesse tempo eu não tivesse meditado na palavra, ouvido a palavra e amado a palavra, salvo por Cristo, por amor, eu teria saído da igreja e abandonado e falado, não vou para a igreja evangélica mais não, porque os pastores assim, as mulheres assim, falam as coisas, não é verdade, é mentira. Gente, eu entendo que no meio dos verdadeiros vai ter falso. Nos meios do sincero vai ter falso. Então acredita na palavra do Senhor. Muitos falsos se levantarão. Então cuidado com os falsos profetas profetizando a sua vida. Cuidado. Chegar um profeta, profetiza. Deus está mandando falar, Deus falou. Deus não falou nada. Deus está mandando falar para você para sair do pecado. Deus só quer que você saia do pecado, purifique as suas vestes e mantenha a sua santidade. Agora, se Ele quiser te dar algo e usar um profeta para falar que Deus vai te abençoar em tal área, Ele envia o profeta e o profeta fala contigo. Às vezes nem precisa enviar o profeta. Porque quem crê na palavra de Deus, o próprio Deus já fala, na sua palavra. Agora tem gente que precisa de vir alguém para falar, assim diz o Senhor. Isso. Então, a palavra de Deus, quando se abre, ela é a profecia na nossa vida. Ela é a maior profecia na nossa vida. É a maior revelação revelada. Ela é a profecia. Quer uma revelação, busca a palavra de Deus. Já está revelada aqui. Então, cuidado quando alguém chegar para você e falar, assim te diz o Senhor. Cuidado. Quando Deus quer usar, usa jumenta. Quando Deus quer usar para falar, para pregar, para anunciar, usa a prostituta, usa o traficante, usa qualquer um, usa minha menina. Deus vai usar. Mas para chegar para você e falar que está vendo, falar que é isso. Alguém pode chegar para mim e pregar Efésios, capítulo de número 6, falar das armaduras de Deus. Alguém pode chegar para mim e falar João 8,32, conheceria a verdade. Essa pessoa pode estar toda errada. Eu vou acreditar na palavra que ela está pregando, porque é Bíblia. Agora chegar para mim e falar assim, estou vendo você com o menino na mão. Estou vendo você com isso. Deus está me mostrando isso. A pessoa não tem vida com Deus, não tem consagração com Deus, vive dando mau testemunho,
muito provável que o espírito de engano vai tomar conta dessa pessoa. Muito provável que o espírito de engano vai entrar nessa pessoa e vai falar falsamente na boca dessa pessoa. Palavras falsas, profecias falsas na boca dessa pessoa. É igual os profetas de Baal, né? Profetizando ali para Acabe e Josafá. Vai, Acabe, que o Senhor é contigo. Os profetas de Baal dizendo para Acabe e Josafá que o Senhor é com eles. Sendo que o profeta de Deus que estava preso, o Miqueias ou Micaías, chegou e falou, ó, se for vai morrer. Tem profeta, irmão, que chega e rasga o verbo. Tem profeta que chega e não mede não. Profeta de verdade abre a boca e não preocupa se vai derrubar ou se vai levantar, não. O profeta de verdade está falando. Arrependei-vos, se for vai morrer. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas que têm se levantado. Cuidado com as revelações que têm sido reveladas para você, porque muitos falsos têm se levantado. Cuidado. Cuidado. Então, o que eu falei aqui, os profetas que se levantaram para falar de mim, para lançar profecias para a minha vida, a respeito de amaldiçoar o meu casamento, a minha família, eu sei quem eu tenho servido, eu sei quem eu sirvo, eu sei da minha vida com Deus. Eu sei se eu andar errado, eu não tenho crédito com Deus. Se eu andar no pecado, se eu tiver num erro, eu não posso abrir a boca para profetizar para ninguém. Eu não posso abrir a boca para expulsar mal de ninguém. Eu não posso orar por ninguém. Eu sei disso. Eu sei do peso que eu posso atrair para mim, o mal que eu posso atrair para mim pela minha desobediência. É por isso que o servo de Deus tem que andar com a mente, a consciência, a mente limpa, o coração puro. Sem ter, perdão da palavra, rabo preso com ninguém. Rabo preso com o diabo. Tem muitos crentes, pastores aí, evangelistas, obreiros, fraudulentos. Rabo preso com inimigos. Está aqui. Ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Muitos têm se levantado como apóstolo de Cristo. Muitos estão dizendo que é pastor, mas estão transfigurando em pastor. São lobos que se transfiguram em ovelha. Aí está dizendo assim, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, fica a palavra de Deus, querido. Se Deus enviar um profeta para você profetizar, ó, a sua gravidez aí é menino, tá? Querido, vai lá, faz a ultrassom. Se é de Deus, é menino. Se não é de Deus, é menina. Daí? Ah, pastor, então você não é crente. Não, eu sou crente. Eu sou crente. Sou crente. Eu conheço uma história, um testemunho de um pastor, que a mulher, eu não sei se ela estava grávida de menina ou de menino. Acho que ela estava grávida de menina. Não é mesmo de menina? Não, falar que era menina e era menino. Isso. Ela estava grávida e ela tinha arrumado o quarto tudo de menino, né mesmo? Menino. De menina. A mulher estava grávida, arrumou o quarto de menina, tal. E porque o pastor tinha falado que era menina. E a mulher crente, para que fazer a ultrassom? Deus falou. Peraí, se Deus falou, Deus falou. Mas se o homem se empolgou e abriu a boca para falar coisa que Deus não falou, tá errado. Então por isso nós temos que esperar. Espera. Aí a mulher arrumou o quarto tudo de menina. Quando foi nascer, ou quando fez ultrassom no final, lá tinha que fazer ultrassom urgente, não sei. Foi assim. Era menino. Que decepção. Se essa pessoa não for crente, ela sai da igreja. Se for um crente de meia boca, tá ali para revelação, pregado de fora, vai revelar meu nome, meu CPF, vai falar isso. Querido, vai sair da igreja. Vai sair da igreja. Muitos falsos têm se levantado. Muitos falsos profetas têm se levantado. Então, cuidado com as falsas profecias. Talvez eu estou no culto ali, aquele fogo caindo ali e tal, aquele movimento gostoso. Aí todo mundo está lá no mistério, eu chego para alguém e falo, assim diz o Senhor. Peraí,
Mas eu tenho certeza que é Deus. Será que não é a minha emoção? E eu estou falando isso de mim mesmo? Aí alguém recebe uma profecia. Ó, ainda esse ano, Deus vai te dar o seu negócio próprio. Aí você espera. Final do ano. O pastor falou, não aconteceu nada. Acabou com o pastor. E essa pessoa, se não for crente de verdade, se não for crente da palavra, ele sai da igreja. Não vai mais para a igreja. Eu fui chamado há um tempo atrás, pouco tempo atrás, fui chamado para orar para um casal. E é até eu que abençoei eles, pela graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Chamei para orar por eles. Eles tinham perdido, né, a criança no ventre. E eu orei por eles. E quando eu saí, eu falei, ó, até no meio do ano, eles teriam filho. Ela ficaria grávida. Você acha que eu fiquei tranquilo depois que eu falei isso? Fiquei preocupado. Eu fico até com vergonha de ver o casal. E quem profetiza, não esquece não, querido. Eu esqueci não. Passou 6 meses. E eu lembrando, eu via eles e eu falava assim, meu Deus, se não ficar grávida, eu estou enrolado. Pensava. Eles passavam assim, eu falava assim, meu Deus. Eles ainda não congregam, entendeu? Não servem da maneira que o Senhor Jesus ele pede a gente para servir, né? E a gente tem que ser testemunho. Agora, já pensou o pastor da igreja? Falou que até no meio do ano nós teria filho, ficaria grávida. Agora eu, preocupado, passava, ouvia eles assim, aí não vou perguntar nada, ficava com medo, de vergonha de perguntar, medo, né? Não, ficou não. Aí, quando, tranquilo, antes do meio do ano, eu acredito, fiquei sabendo, estava grávida. Aí eu me alegrei tanto, porque não foi eu que falei, foi Deus. Isso, mas foi ano passado que eu falei. Já está grávida, já está para nascer a criança. 6 meses, acho. Já está de 6 meses. Aí, a responsabilidade de profetizar. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Não vai para a igreja atrás de profeta, vai para a igreja para congregar, para servir a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a palavra e praticar ela. Se Deus, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, no meio dos seus adoradores, se Ele quiser se manifestar de uma forma diferente para a sua vida, pode ter certeza que Ele vai se manifestar. Mas, não importa qualquer profecia que lançar para você, espera. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai. E não sai da igreja, não sai da presença de Deus por causa dos falsos pastores, falsos profetas, essas coisas. Não. Fica lá para Jesus, Jesus é bom, Jesus é fiel. Continua com Cristo. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Que Deus te dê uma boa noite de sono.